Olá, o programa Ponto Cego na sua edição 25, diretamente aqui do IPRED, Instituto da Primeira Infância. Vou conversar com o Dr. Sullivan Mota, com muita alegria, com muita honra. Eu sou Paulo Roberto Cândido, um homem de 1,79 m, 79 quilos, cabelos e olhos castanhos. Estou usando aqui meus óculos escuros, estou usando uma blusa de mangas compridas pretas. Estou sentado aqui no sofá, na bela sala do nosso querido entrevistado de hoje. E atrás de mim estou com alguns quadros que representam talvez algumas imagens também da nossa natureza. E esse programa Ponto Cego é um programa que é uma parceria da TV Assembleia do Estado de Ceará com a Sociedade de Assistência Cegos. E tem como um dos principais objetivos levar informações, assuntos que possam estar no ponto cego da maioria da nossa sociedade. Por isso que estamos aqui para conversar com o Dr. Sullivan. Dr. Sullivan, seja muito bem-vindo ao programa Ponto Cego e faça a gentileza de se autodescrever para os nossos telespectadores que têm alguma deficiência visual. Pois não, eu sou Sullivan Mota, eu tenho 1,70 m, sou claro, meu cabelo já foi escuro, hoje está branco, e sou pediatra, sou professor ainda em atividade na Universidade Federal do Ceará e já há 17 anos dirigindo aqui a casa, Instituto da Primeira Infância, tão conhecido como IPRED. Né? Estamos de camisa azul claro, manga comprida, arregaçada, calça jeans, e nesse ambiente que o Dr. Paulo já nos apresentou muito bem. Isso. Dr. Sullivan, por que a escolha pela pediatria? O que representa a criança na sua visão de mundo? Quando eu fazia medicina, Paulo, eu demorei muito a fazer a escolha da especialidade. Eu cheguei até praticamente ao último ano, sem ter a escolha. Mas quando eu passei realmente a atender criança e vendo aquilo que parece ser tão banal dizer a criança, a sociedade do futuro, eu me liguei assim a ter a compreensão do que é o desenvolvimento humano, a formação daquilo que hoje nós chamamos de capital humano, que é o maior capital da sociedade. E aquilo assim não foi nem bem as patologias da criança, foi o desenvolvimento do ser humano. Não é? Foi o que me realmente fascinou. Interessante que hoje, depois de tantas, eu tenho quase 5 décadas de formado e hoje, há uns 12 anos, eu venho estudando somente desenvolvimento. Só aquilo que me levou a ser pediatra. Desde que eu compareci num curso dentro da Universidade de Harvard, e aí esse curso a gente vai alimentando ele durante esse tempo todo, eu venho estudando só desenvolvimento, não a nível do que se estudava anteriormente, o desenvolvimento a nível de como se o ser humano fosse simplesmente um ser biomecânico. A biomecânica é importante para o ser humano, mas o desenvolvimento é muito mais. Desenvolvimento é cérebro, desenvolvimento é neurociência. Desenvolvimento são sinapses neuronais que nós temos que favorecer que elas se formem em todos os cérebros. A vida, Deus faz nos cria oportunidades que a gente vai realizando aquilo que gosta. Depois eu terminei aqui no IPRED, uma casa que apenas recuperava peso de criança desnutrida e que hoje o forte é desenvolvimento, a área que eu sempre busquei. E aqui a gente hoje, além de alimentar essas crianças que ainda tem, não a nível da desnutrição de 37 anos atrás, mas ainda presente na infância, impedindo com que ela construa um futuro de qualidade e de paz. E o IPRED favorece isso. Favorece que, através dos estímulos a nível cerebral, na trajetória que a criança percorre aqui dentro, que tenha a possibilidade de formar trilhões de sinapses neuronais. E isso é que vai assegurar a sua capacidade no aprendizado, no conhecimento, nas relações sociais, na dinâmica da comunicação. Então, é tudo isso que a neurociência favorece e também é tudo isso que o IPRED favorece a criança, porque o IPRED hoje vai além da criança. Então, o senhor já tinha uma visão assim, futurística, digamos assim, da medicina
que hoje em dia considera, né, o ser humano um ser bio, psico, sócio-espiritual. Né? A questão espiritual também já está bem discutida também nessa questão da saúde. É Não é verdade, a verdade? começar pelo estudo das inteligências, né? Isso, Que a gente tinha apenas o coeficiente de inteligência analisado e logo a seguir veio aquilo que praticamente transformou a visão do mundo em termos da inteligência emocional. isso, E mais adiante veio ainda todo o conhecimento e conhecimento também da fundamentação da inteligência espiritual. é verdade. Essa é a inteligência que realmente favorece ao homem um crescimento dentro da sua evolução, né? Não pensar que inteligência espiritual é ligada ao espiritismo, né? É ligada ao crescimento do Do indivíduo indivíduo. enquanto ser espiritual, dentro da própria espiritualidade. E que tem muitas dimensões, né, digamos assim, né? Doutor Solivan, então a criança naquela época, né, 37 anos atrás, ela tinha um quadro de miséria bem acentuado, né? Nós vivemos num país ainda cada vez mais com dificuldades, com políticas menos efetivas nessa área social. Que paralelo o senhor faz no dia de hoje em relação à saúde mental e à saúde social? Não só da criança, mas da sua mãe, da sua família. Paulo, naquela época, 37 anos atrás, isso foi em 86, foi o ano que a gente lutava muito, era pela sobrevivência. A luta é grande, a luta é a mesma. Agora, hoje a gente luta por um outro aspecto. Não sobreviver, mas ter qualidade de vida. É o que o IPRED busca e consegue oferecer a essa criança. Ela tem uma qualidade de vida no futuro, ajudando a sua formação a nível de cérebro. É ajudando essa criança também não só na formação cerebral, mas também dentro do seu desenvolvimento emocional. Aqui nós trabalhamos com 1.350 crianças. 1.350 crianças que são todas oriundas de famílias que estão, sem exceção, abaixo da linha da pobreza, estão na miséria. E na miséria, que é uma normalidade, a miséria não é estabelecida por Deus, né? A miséria é estabelecida pelo homem. Por isso compete a nós realmente tentar acabar a miséria. E essa miséria, ela favorece que os indivíduos que nela estão tenham um comportamento de sobrevivente. E entre os sobreviventes não se desenvolve aquilo que é mais lindo do ser humano, vínculo um com o outro. Isso não é estabelecido. Então, todas as crianças, doutor Paulo, que chega aqui, são crianças que a mãe não tem vínculo com ela. Gente, isso parece inadmissível, mas é a verdade que nós vivemos. Hoje, um dos grandes feitos do IPRED é utilizar uma tecnologia, que essa tecnologia era utilizada depois da Segunda Guerra Mundial, nos países que passaram a ter inúmeros órfãos, a estabelecer um vínculo com uma outra pessoa que a gente chama de mediadora. A mãe que é a melhor mediadora, mas na ausência dela, cria-se uma mediação com outra pessoa. Mas aqui chega-se a mãe sem ser mediadora. E essa tecnologia, que é chamada de MISC, favorece, através de 8 princípios, a formação desse vínculo. Esse aqui é, para mim, o trabalho talvez mais importante que o IPRED esteja desenvolvendo, entre diversos outros. E a gente compreende, né, porque que essa mãe não tem um vínculo com aquela criança. Porque ela vive naquele universo de miséria, onde ela mesmo se sente um ser social inútil na visão dela ou nas condições que ela vive, não é isso? Enfrentando a questão da violência, né? Então, aí foi dessa forma de enxergar todo esse processo que o senhor teve a ideia também de lidar com a mãe, né? Tem até uma frase que eu já ouvi nas suas entrevistas, o senhor fala que, o senhor citou, né, que quando se cuida de uma mãe, se cura uma família, né? Exatamente. Isso é
hoje uma evidência científica comprovado, né? A gente não tem uma família saudável se a gente não curar a primeira mãe. Então, a gente investe muito e, além dessa trajetória da criança, tivemos que criar uma outra trajetória, que é a trajetória da família, representada pela mulher, pela mãe. Essa mãe, ela passa aqui no IPRED, conhece todas as áreas de trabalho do IPRED, participa da cozinha, da limpeza, da recepção, do ambulatório, enfim, de todas as áreas de trabalho. E no segundo ano ela tem a oportunidade de ir para a escola profissionalizante, onde nós, através do SENAC, através do SESI, através do SENAI, e através das universidades, e através de cursos próprios, nós oferecemos mais de 30 tipos de cursos profissionalizantes. A profissionalização dentro dessa classe que nós trabalhamos, eu chamo até de libertação, Paulo. Verdade. Essa mulher chega ao IPRED, é a mulher mais sofrida da sociedade. Ela não tem noções de higiene, ela não tem noções de economia doméstica, ela não tem condições de relacionar-se em equipe, de comunicar-se com o outro. Ela não tem profissão, ela não é elogiada, ela mesma não acredita em si. Ela tem um parceiro que termina desenvolvendo ações de violência corporal contra ela no seu cotidiano. Gente, é uma vida que a gente diz, não, o ser humano não passa por isso. E nós temos milhares de mulheres nessa situação. Mas essa mulher, ao passar pela trajetória feminina, ela se liberta, ela se profissionaliza, ela vai para a inclusão produtiva, ela passa a ser provedora da família, ela mostra a beleza feminina, porque ela descobriu o seu eu feminino e se fortaleceu nele. Ela passa a ter vínculo com seu filho, ela passa a ser mediadora, ela passa a exercer a maternidade. E ela não admite mais aí que haja violência contra ela nem contra o filho. Ela passa a ter uma vida de dignidade. Agora, nesse momento, se não sair da miséria, a vida não é digna. Nós tivemos uma melhoria dos índices da fome, Paulo. Você perguntou anteriormente. Nós tínhamos, na época que o IPRED foi aberto, mais de 1/3 de nossas crianças com desnutrição grave. Depois, com o trabalho do IPRED e muitas outras frentes de trabalho pelo Ministério, Secretaria de Saúde e de Educação, esse nível caiu para abaixo de 6%. Então, foi uma vitória imensa, mas não era nem para ter resíduo. Fome não é para existir em lugar nenhum, mas nós temos ainda esse resíduo. E que se agravou com a pandemia. A insegurança alimentar invadiu a nossa periferia toda, as nossas comunidades. A seguir, que é o passo seguinte, a fome, e dentro de breve nós vamos viver a desnutrição. Já tem alguns trabalhos, alguns ensaios que mostram que a desnutrição aumentou, mas ainda é não muito sensível. Mas nós vamos chegar a ele porque é o terceiro passo. E nós estamos vivendo fome. O IPRED distribui, só o IPRED, 5.000 refeições por dia. As comunidades ainda é uma gota d'água. Isso é verdade. Doutor Sullivan, vamos chamar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre tanta coisa importante que com certeza vai transformar não só a nossa vida, como a vida de vocês que estão nos assistindo. Até daqui a pouco. Mais uma vez, agradeço a sua permanência aí, acompanhando o nosso programa Ponto Cego. Realmente é um programa que vem mostrar essa luz, esse sol interior dos seres humanos, como o doutor Sullivan está nos dando essa lição. Os seus alunos do doutor Sullivan devem ser pessoas bem felizes, porque além de ter uma técnica, uma orientação dentro da medicina, tem também esses conceitos sociais, né, de transformações de consciência, isso é muito importante. Outra frase que eu penso também de uma fala que eu já ouvi do senhor, que diz que quando a gente faz uma ação pelo outro, essa ação não acaba no outro, ela continua, né? O universo conspira para que haja esse processo, e tudo que você acabou de falar no primeiro bloco comprova isso, né?
as mães se envolvendo, reconquistando a identidade social e humana, e a coisa avançando, e a própria força política que acompanha esse processo vai também ampliando essa junção social, né, de pessoas que estão tanto do lado da gestão do Estado, como aqueles que estão contribuindo aqui na sociedade. Então, hoje, com essa pandemia, doutor Sullivan, nós temos um agravamento desse quadro, vamos ter que reafirmar novamente a necessidade de continuar essa luta. Graças a Deus, por exemplo, o governo já está lançando um programa, né, Ceará Sem Fome, Sim. que eu acredito que vai, pelo menos, ser uma barreira para se chegar à desnutrição, porque, como eu disse, o primeiro passo quanto ao nível de nutrição de alimentos, né, que a gente está oferecendo. O segundo é a quantidade de alimentos, que aí vem a fome, e o terceiro seria a desnutrição, que, se Deus quiser, dentro das ações governamentais, das ações das entidades do terceiro setor, que são inúmeras, não é só o IPRED, não. Acredito que distribuir 5.000 refeições, possivelmente seja só IPREDs por dia, todos os dias. Mas tem casa da sopa, tem casa do almoço, tem casas diversas em Fortaleza do terceiro setor. E agora vem o Ceará Sem Fome, que vem fortalecer, e eu acredito que aí vai ser um corte. Mas que no momento nós estamos deparando dentro das comunidades uma fome imensa. A gente testemunha, doutor Paulo, famílias competindo por alimentos estragados do lixo. Né? Nós chegamos a presenciar, na época da pandemia, famílias que estavam aprisionando ratos para almoçarem no dia seguinte. Isso eu tinha visto quando era estudante e achei que eu nunca mais ia tomar conhecimento disso. E realmente esse propósito de servir, e que estamos seguindo 5.000 refeições dias, a gente tem muita ajuda do segundo setor, do setor privado. Nós temos hoje uma rede de supermercado, São Luís, mas eu acredito que receberia de qualquer outra rede, tenho certeza disso, porque o segundo setor sempre está pronto a nos ajudar, mas a rede São Luís ofereceu todas as suas lojas para que a gente apanhasse nela diariamente aquilo que não é mais vendável, aquilo que também já está se vencendo em termos de alimentos, e a gente coloca nessas 5.000 refeições. Eu não tenho condições de apanhar nas 20 lojas, estou apanhando apenas em 7 lojas, porque não tenho condições de logística, né? Motorista suficiente, carro, dinheiro para gasolina, tudo isso é muito dispendioso. Mas a gente, além de combater o desperdício, a gente utiliza dos conhecimentos científicos para fazer um aproveitamento integral dos alimentos. Então, nós temos hoje isso aí, nós não estamos inventando a roda, isso existe já artigos científicos mostrando o valor nutricional de muitas sementes, de diversos talos, de cascas, de frutas. Aqui no IPRED nós temos alimentos do pão feito do caju. Aqui nós temos a macarronada que é feita com a casca da banana. Nós temos aqui o chamado bife, entre aspas, a parmegiana também, que é com a casca da banana. Então, nós utilizamos carcaça de peixe, carcaça de frango, nós utilizamos o soro do leite, que é muito rico em proteína, que é o mais caro de uma refeição, é a oferta proteica. A proteína é muito cara, é o que comumente chama-se popularmente de mistura. A mistura é muito cara. Então, nós temos que buscar, através do conhecimento científico, onde a gente pode ter essa proteína mais barata. E estamos encontrando nas carcaças. Carcaça de frango, carcaça de peixe, a gente faz uma pasta proteica. A gente utiliza o soro do leite, é fantástico. E aonde se produz queijo, sobra leite e vai para o esgoto. Mesmo que faça ricota, mesmo que vá para os porcos, sobra para aí. E essa sobra está vindo para cá. E aqui está sendo colocado na nutrição de milhares de pessoas. Nós temos um projeto hoje com a US, que já transforma água em coco junto com leite de cabra em pó,
e na transformação, e já conseguimos o soro do leite com água de coco em pó. Mas isso não resolve o transporte do alimento e a validade aumenta, mas não se resolve porque vai ter que diluir, colocar mais água. E onde tem muita fome, na África, por exemplo, não se tem água potável. Então nós estamos agora estudando para transformar esse alimento em gel, que ele vai encapsulado em envelopes aluminados, onde a pessoa já faz a sucção do próprio gel de sabor agradável. Então, uma série de ações, né, que fazem a mudança social necessária, e você que está nos assistindo deve ter observado que você pode contribuir de alguma forma, você que tem condição de ajudar aqui no IPRED a buscar esses alimentos nas lojas que estão ofertando, vai também fazer parte desse processo. Doutor Sullivan, a gente sabe que a falta de nutrição, ela às vezes leva também a criança a ter o infortúnio de alguma deficiência, né? De que forma o IPRED também começou a observar essa questão de diminuir, né, a quantidade de crianças com deficiência que poderiam estar sendo geradas nesses ventres da miséria? A deficiência que a desnutrição traz, a maior delas, ela é invisível, Paulo. É a deficiência de formação de sinapses neuronais. A criança que chega à desnutrição, mesmo a criança com desnutrição leve, a desnutrição leve é muito traiçoeira, porque a criança tem um déficit de estatura e o déficit de peso passa despercebido, porque ela fica proporcional ao tamanho, mas desproporcional à idade. A desnutrição grave, ela fica esquelética, já os olhos do leigo dá o diagnóstico. E a criança com desnutrição leve ou moderada, muitas vezes um profissional de saúde não percebe. Mas essa criança, tem até um artigo de uma pessoa de Harvard, que mostra que ela é um terço daquela criança que tem um bom estado nutricional. Porque a criança que chega à desnutrição, no caso do IPRED, nós temos 1.350 crianças nesse estado, essas crianças têm uma indiferença muito grande com sua família. Ela não recebe uma atenção materna como mediadora dessa criança. Ela não tem vínculo, como eu já falei. E essa falta de vínculo junta-se à desnutrição e impede mais ainda a formação de sinapses neuronais. O que é sinapse neuronal que favorece o homem? Caminhos novos de possibilidade de aprendizado, de competência futura. É como uma avenida que fosse aberta e se não tiver nenhuma rua que faça cruzamento com ela, ela só deixa uma possibilidade, a entrada e a saída. Mas à medida que surge uma rua que cruza, nesse cruzamento a pessoa tem possibilidade de ir para a direita, para a esquerda ou para a frente. Se tem outros cruzamentos, aumenta a possibilidade. Esses cruzamentos são as sinapses neuronais. Cada vez que um neurônio toca no outro neurônio, ele faz o que a gente pode dizer um cruzamento. Aumenta as possibilidades para essa criança aprender, para essa criança relacionar, para essa criança falar. A criança que tem a desnutrição, que já é uma grande indiferença social para ela, ela tem um terço das sinapses neuronais. Essa criança tem um terço do vocabulário que uma criança que foi nutrida. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ser calada? Vai ser, mas é só isso? Não é só isso. Pessoa calada é uma pessoa normal, mas ela não vai sonhar porque a pessoa sonha com palavras. Ela não vai se planejar porque a pessoa se planeja com palavras. Ela não vai argumentar porque vai faltar palavras. Ela vai ser manipulada. Então é uma criança, uma criança que tem o seu futuro altamente comprometido. Para mim essa é a maior deficiência. Agora, as deficiências visíveis que nós temos, e eu como médico, a gente passou a ter, isso na desnutrição grave. A cegueira noturna por falta de determinada vitamina, a pele seca rachando por falta de outras vitaminas, de determinados sais minerais, mas isso dentro da desnutrição leve e moderada não é tão presente, mas é presente em todo grau de desnutrição esse déficit de desenvolvimento cerebral.
Doutor Sullivan, quando é que começou a atenção do IPRED com relação à criança que tem o espectro do autismo, né? E foi criado até o projeto Conecta. Fala um pouco sobre esse. Hoje o IPRED já há 5 anos tem dentro de suas atividades a assistência ao autismo. Nós temos hoje a capacidade de atendimento de 600 autistas, mas temos uma lista de espera, infelizmente, de mais de 1.000 crianças laudadas de autista e sem ter condições de assistir. Nós temos também em Fortaleza uma lista de espera de mais de 25.000 crianças com hipótese de autismo sem laudo. E a gente se torna, assim, muito impotente diante dessa situação. Exatamente por esse número, quando nós tomamos conhecimento e a prefeitura nos pediu socorro para a gente atender autismo, que eu fui muito contra de princípio, porque o IPRED atende, Instituto da Primeira Infância, atendia só até 6 anos de idade. O autista é a vida inteira, eu não posso dizer, chegou a 6 anos, você não fica mais conosco. Nós sempre tivemos nosso foco de atenção dentro do desenvolvimento da criança. O autismo é uma questão de comportamento, parece a mesma coisa, comportamento e desenvolvimento é muito paralelo, mas tem diferenças. Mas quando eu vi as taxas de crianças autistas em Fortaleza, disse, o IPRED não pode ficar de braço cruzado. Hoje nós estamos com 600 autistas e possivelmente na próxima semana a gente já receba mais 1.400 autistas. Então, é a nível não da saúde, mas pela Secretaria de Educação, que vai estar nos mandando 2.000 crianças, todas com deficiência, arredondando em torno de 70%, ou seja, das 2.000, 1.400 crianças com autismo e as outras 600 das mais variadas deficiências, auditiva, visual, paralisia cerebral, síndrome de Down, bem variado. É realmente um trabalho muito bem feito. Parabéns, doutor Sullivan. O senhor é uma referência, né, não só para o Ceará, mas o Brasil e para o mundo. E para quem vai nos assistir também no programa Ponto Cego. E fazer filantropia no Brasil, e principalmente no Nordeste, continua difícil, doutor Sullivan? É muito difícil. Nós temos como base dessas ações que nós desenvolvemos no IPRED, a profissionalização dessas famílias, a assistência ao estado nutricional, ao desenvolvimento da criança, assistência ao autismo. Temos como base 4 pilares, Paulo. O pilar das bases metodológicas, nada aqui é aplicado que não tem uma base pedagógica. O pilar científico, que é o mais robusto, né? Hoje nós temos pesquisas e estudos há 18 anos, não hoje, com a Universidade de Harvard, com a Universidade de Quebec, com universidades da China. Agora mesmo, hoje, os professores da China que estavam aqui estão retornando. Temos todo o mês de janeiro 30 estudantes de Harvard a nível de mestrado e doutorado. Temos pesquisa que recebemos também professores e doutorandos de Quebec. Dá para se desenvolver um aprofundamento de estudo muito intenso nessa casa. O terceiro pilar é o pilar estético, onde nós usamos, através do belo, a arte e a cultura, como educação civilizatória. Tem sido fantástico como um grande influenciador na transformação social de quem está na miséria. Por isso que o IPRED é uma casa tão linda, onde nós temos uma riqueza de arte plástica, de arte fotográfica, da escultura, nós temos cinema, nós temos teatro, sala de dança, a música toma conta da casa. E vem o terceiro pilar, que está ligado à sua pergunta, que é o pilar que nos parece mais um pilar da utopia, que é o pilar da autossustentabilidade. Eu posso resumir toda essa resposta que administrar ainda, manter uma casa filantrópica é como se cobrir uma mesa com guardanapo.
você puxa para um lado para atender a necessidade, vai para outro, e olhe que nós temos uma preocupação constante de trazer recursos para essa casa. Através de cursos que a gente vende para a OPAS, a gente vende cursos à distância para o Ministério da Saúde, para a Unicef, a gente presta consultoria até a Prefeitura de São Paulo, a nossa Prefeitura daqui, nós temos convênio do SUS, mas é porque não é fácil mesmo. Hoje tudo é muito caro. Uma criança autista, o custo é de R$1.000 por mês. Nós temos uma lista de espera de mais de 10 mil com criança laudada e mais de 25 mil para laudar. Todo mundo for atender dessa forma, quantos milhões nós temos que dispensar no atendimento dessas crianças por mês? Então, porque reconhecemos que é difícil. Nós temos também que reconhecer que nas parcerias que nós temos através do SUS, com a Prefeitura, existe uma boa vontade grande. Com o Estado, nós temos parceria de cooperação com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde. Existe muito boa vontade, mas ainda é difícil. Mas cada vez mais o terceiro setor, as entidades filantrópicas estão se profissionalizando, estão oferecendo serviço de qualidade. Para você ter ideia, Paulo, a nossa clínica de assistência ao autismo, ela é considerada, as palavras não são minhas, portanto, não é snobismo nosso. O que eu vou falar, ela é sempre reconhecida como a melhor clínica de atendimento ao autismo do Brasil. Nós recebemos agora um cientista que veio dar um curso para nós, do Centro de Assistência ao Autista de Israel, que é considerado a melhor do mundo. Ele parou a aula no segundo dia, olhou e disse: gente, eu tenho que fazer por justiça, uma declaração. A nossa clínica tem essa fama da melhor do mundo e nem chega nem perto da clínica Conecta que tem aqui dentro do IPRED. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério segue sua orientação. Obriga, então, a toda qualquer clínica privada ou pública ou filantrópica no atendimento do autismo que tenha 3 profissões: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo. Nós temos 15 profissões no lugar de 3. Além das 3, nós temos a enfermagem, nutrição, serviço social, pedagogia, robótica, realidade virtual expandida, psicomotricidade, musicoterapia, arteterapia, neuropediatria. Eu vou ficar devendo 2 que realmente eu não vou me lembrar, mas isso sendo desenvolvido em laboratórios com todos os equipamentos que existem no mundo e dentro de um ambiente estético dos mais agradáveis e mais belos. E é nesse clima, né, dessa beleza estética do ser humano, que é o Dr. Sullivan, assim como tenho certeza que muitas outras pessoas que estão na nossa sociedade brasileira e mundial podem também ter essa beleza, né, e todos juntos transformarmos o mundo, como o IPRED faz, né, como a Sociedade de Assistência aos Cegos faz, como a TV Assembleia está fazendo também, levando ao ar o programa Ponto Cego para trazer essas luzes, que afinal de contas esse é o nosso slogan: quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. E agora eu convido vocês para que nos acompanhem algumas imagens. Eu, Dr. Sullivan, vamos mostrar algumas imagens desse maravilhoso trabalho que é feito aqui no Instituto da Primeira Infância, aqui no estado de Ceará. Fiquem com as imagens e até o nosso próximo encontro. Imagens da fachada do IPRED. O Dr. Sullivan Mota, presidente do IPRED, apresenta as instalações da instituição. Imagens das salas de arte, terapia e de música.
corredor com obras de arte como pinturas, fotografias e esculturas. Todas as entradas são identificadas com placas em braille. Imagens de outro corredor com mais obras de arte. Painel com cubos giratórios mostram a história do IPRED, com fotos e datas nas faces dos cubos. Imagens da sala de pinturas. São oferecidos vários cursos profissionalizantes, dentre eles corte e costura, corte de cabelo e maquiagem, sala com equipamentos de integração sensorial para desenvolvimento da motricidade, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal. Sala de cinema e entretenimento. Imagens da farmácia da instituição.